Olá, meu nome é Rosângela Feitosa, sou formada em Matemática, Teologia e Libras. E agora estou terminando Letras Português e Inglês. Você sabe como se preparar para fazer uma boa redação? Uma das coisas é ter uma boa concordância. Há dois tipos de concordância, nominal e verbal. A verbal é como o verbo se relaciona com o restante da frase, o predicado. Existem algumas regras, como por exemplo, com sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, estando antes ou depois do verbo o sujeito, como por exemplo, Chico boia, saturação, com toda a sua gordura fazia miséria. Outro exemplo, tu a expulsaria de casa? Agora, com o sujeito composto, temos algumas regras. Se estiver antes do verbo, o verbo vai para o plural. Ouro Preto e Mariana são cidades marcadas pela antiga mineração. Também pode-se usar o verbo no singular, se os núcleos forem sinônimos ou formados de palavras de um mesmo conjunto significativo. A sinceridade e a franqueza é uma virtude rara, ou pode ser são, admite-se os dois. Também pode-se usar no singular se os núcleos aparecerem em sequência gradativa. A falta de companhia, a solidão, a angústia levou ao bar, onde se embriagou. E o verbo ficará no singular se os núcleos se referirem à mesma pessoa ou coisa. O cidadão brasileiro, o eleitor, espera leis sociais mais justas. Também fica no singular se os núcleos aparecerem resumidos por tudo, nada, ninguém. Papel, caneta, lápis, borracha, tudo era instrumento de trabalho do escritor. Agora, quando o sujeito vier proposto ao verbo, o verbo vai para o plural. Nas obras Capitães de Areia, de Jorge Amado, vivem no Trampiche o gato e o Pedro Bala. Também admite-se a concordância com o núcleo mais próximo. Em um ano ocorreu a condenação do irmão pela perda da esposa. Com o sujeito composto de pessoas diferentes. Primeiro, o verbo vai para o plural na pessoa que prevalecer. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Eu, tu e ele faremos a proposta ao professor. Ederson e eu fotografamos tudo naquele passeio. Com sujeito composto de pessoas diferentes também, a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Então, a primeira sobre a segunda e as demais, e a segunda sobre a terceira. Tu e ele fareis o trabalho. Tu e Maria recebereis a indenização. Quando for representado por um coletivo, os verbos concordam com ele. O cardume escapou da rede. Então, os cardumes escaparam da rede. Quando o sujeito é formado de um coletivo singular, seguido de adjunto adnominal, admite-se duas concordâncias. De preferência, o verbo fica no singular, concordando com o coletivo. O bando de andorinhas constatava com o céu azul. Então, aqui, o bando de andorinhas.
O bando é o núcleo do sujeito e de andorinhas é o adjunto adnominal. A equipe de cinegrafista deixou a televisão sob protesto. Então, o verbo pode ficar do singular, concordando com o coletivo. Ou também ele pode dar ênfase ao adjunto, pode se usar no plural, como o bando de andorinhas constatavam com o céu azul. A equipe de cinegrafistas deixaram a televisão sob protesto. Com sujeito constituído de pronome de tratamento. Quando envolve pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. Vossa Excelência entrou em conflito com os parlamentares. Vossa Excelência entraram em conflito com os parlamentares. Então, essas são